Bom dia, amigos internautas. Eu sou o apóstolo Jaldemir Moura e outra vez volto aqui para abençoar você com a palavra do Senhor Jesus. Hoje falo sobre o texto da Páscoa, mencionando o nosso Senhor e Salvador, o amado das nossas almas, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E eu quero agora compartilhar com você, está lá em Êxodo 12, e eu quero ler a parte em que nós podemos ver Jesus, a figura de Cristo, esse Deus que é antes da criação, esse Senhor que é a provisão de Deus, que é o dom de Deus para nós, o presente de Deus para nós. Então quero compartilhar com você esse momento, essa passagem tão especial de Êxodo capítulo de número 12. O verso que eu quero ver com você é o verso 3 em diante, que diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Isso é maravilhoso. Um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis o quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma tipologia, é uma figura de Cristo. É maravilhoso podermos notar que Deus sempre mostra retratos de seu Filho, sempre dá sinais do sacrifício que Ele faria através de Cristo Jesus para salvar a humanidade, para salvar aquele que nele cresce, pois Deus amou ao mundo, Deus amou cada pessoa, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós vemos mais uma vez Jesus sendo crucificado, na figura do cordeiro, na figura do cabrito. Todo o plano de Deus é um plano para salvar a família. Deus é o Deus que abençoa a família, Ele ama a família, pois Ele é quem instituiu a família. E eu quero declarar sobre a sua vida, e é por isso que a palavra de Deus também nos assegura: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando nós vemos esse texto aqui, a partir do verso de número 1, eles estão no 7º mês do ano egípcio, do calendário solar, e então Deus fala com eles através de Moisés e dá uma instrução. E ele está dizendo aqui que aos 10 dias deste mês, ele começa dizendo que aquele mês seria o primeiro mês para eles, porque o cordeiro morreria. Deus estava estabelecendo um novo tempo para a vida de Israel. Eles estavam no 7º mês, no mês de Abib, e agora eles começariam o primeiro mês da história de Israel, o primeiro mês. Ou seja, o Senhor estava, com a morte do Cordeiro, inaugurando um novo tempo para Israel, para o povo hebreu que estava no Egito como escravos há 135 anos. Agora veja o que é mais maravilhoso. Quando o Cordeiro morre, inaugura-se um novo tempo. Um novo calendário é estabelecido com a morte do Cordeiro. Isso nos faz lembrar alguma coisa? Claro. Quantas pessoas, quantos estudiosos, quantos filósofos, quantos pensadores já tentaram, de alguma maneira, anular o cristianismo, anular a pessoa de Jesus. E não conseguem, porque a história foi dividida ao meio, antes e depois da morte dele. Oh, louvado seja Deus! Ninguém pode simplesmente negar isso. E aqui eu quero dizer para você que a morte do Senhor Jesus estabelece um calendário novo para a sua vida.
um tempo novo. Compreenda algo nessa manhã. Antes de Israel receber do Senhor essa dádiva maravilhosa, em que o cordeiro morreria em favor da família, eles eram escravos. Eles estavam escravizados. Eles não tinham posses. Eles não tinham direito. Eram tratados como animais. Mas quando o cordeiro vem para ser morto, quando ele é entregue para ser morto, e é o próprio Deus quem dá essa instrução, dizendo para que cada pai de família pegasse no 10º dia daquele mês, que era o mês de Abib, o 7º mês, mas que seria o primeiro mês para Israel, no 10º dia, devia pegar o cordeiro macho de 1 ano, sem defeito em todo o seu corpo, sem mancha, porque representava o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E deveria levar para casa e ficar com ele até o 14º dia. São 5 dias em que o cordeiro tinha que estar ali com eles. Imagine como é lindo um cordeiro de 1 ano, totalmente examinado, sem defeito. E nesse período de 5 dias eles examinariam o cordeiro. Seriam 5 dias onde eles descobririam qualquer defeito, porque tinha que ser sem defeito. Isso fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi examinado pelos saduceus, pelos fariseus, 5 dias antes da sua morte. Ele estava no templo. Glória a Deus. Aleluia. E eles não puderam achar nada em Jesus. Agora, o maravilhoso é que antes de Israel receber do cordeiro, era escravo. Mas depois que come do cordeiro, Israel é livre. Israel agora é livre. E um novo calendário se estabeleceu para Israel. E eles saem do Egito com ouro, prata, gado, camelos, ovelhas. Eles saem extremamente ricos. Foi um dia de transferência de riqueza, onde os escravos deixaram de ser escravos para serem livres. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário, assim também é conosco. Hoje, Jesus já consumou sua obra e quando nós o aceitamos como Salvador e Senhor, nós saímos da posição de escravos do pecado e nos tornamos filhos de Deus. Não tínhamos nada, não tínhamos posse. A Bíblia diz porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Romanos 3:23 e 6:23. Agora, é maravilhoso, porque quando você recebe Jesus como Salvador, você sai da escravidão, você passa da morte para a vida. João 5:24 ele diz assim, porque todo aquele que crê naquele que me enviou, todo aquele que ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Lembra alguma coisa? Lá na passagem do Egito, na morte do Cordeiro. Que maravilha! Louvado seja Deus! Glória ao Senhor Jesus! Glória a Deus por sua obra maravilhosa, por seu dom indizível e maravilhoso, essa graça que nos salvou. Então Israel tem esse momento e eu quero aqui compartilhar com você esse fato glorioso. O Cordeiro era de 1 ano, então ele tinha que passar 5 dias dentro de casa. Imagine as crianças se apegaram àquele cordeiro. Mas no 15º dia, às 3 da tarde, os pais tinham que pegar aquele cordeiro, aquele cabrito e sacrificá-lo. Imagine as crianças chorando, porque se apegaram àquele cordeiro, se apegaram àquele animal. Isso era para que todos soubessem que Deus estava dando a salvação, que é de graça. Mas, porque é de graça para nós, não significa que não teve um preço altíssimo. As crianças sentiram, com certeza, todos sentiram. 5 dias ele esteve ali dentro da casa. Então, nós vemos aí que enquanto as crianças choram ao ver os pais sacrificando o cordeiro, o cabrito, nós podemos imaginar o coração de Deus, o Pai, em sacrificar o seu próprio filho
E isso era para Israel saber que haveria dor também no coração de Deus, mas também alegria, porque salvaria o seu povo. Glória a Deus! Então quero que nessa manhã você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Eles matam o cordeiro e o plano de Deus é para salvar toda a sua família, toda. Deus é extremamente inteligente. Primeiro, ele alcança um da casa e depois ele libera o decreto. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pronto, ele planta um crente em cada casa e assim estabelece o decreto que toda a família será salva, porque Deus não tem um plano de salvar apenas um indivíduo. Nunca um plano de Deus é para um homem somente, mas para toda a sua família. E toda a família será alcançada, toda a família será salva. Ainda que nós não vejamos, ainda que nós venhamos a cair aqui, morrer, passar desta vida, sem ver nossa família aos pés do Senhor. Mas isso não quer dizer que a palavra e a promessa não seja cumprida, ou que eles não serão salvos, porque mesmo depois que nós sairmos dessa terra, eles se converterão ao Senhor. Porque para Deus nós não estaremos mortos, nós estaremos vivos. É isso que o Senhor nos ensina. Jesus disse, certa vez alguém falou, Senhor, mas me diz uma coisa. Eles não acreditavam no Senhor Jesus, não acreditavam na ressurreição, e aí disseram, Senhor, como pode? Imagine uma situação, uma mulher casa-se com um homem e ela não gera filho, ele morre, então, segundo a lei, o seu irmão deve assumi-la para então gerar um filho e uma geração para o seu irmão, e também este não gera nenhum filho com ela e morre, e depois o terceiro, e então este morre e nenhum deles gera um filho com ela. E morrendo também a mulher, eu lhe pergunto, eles fizeram essa pergunta para testar Jesus. Me diz uma coisa, quem é que vai ser o marido dela? Os três? Jesus disse, vocês nunca ouviram o que está escrito? É por isso que vocês erram, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aleluia! Ele disse, porque Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Por isso, a Bíblia vai dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Bem, mas aqueles homens já haviam morrido, certo? Sim, mas só fisicamente, porque diante de Deus eles continuavam vivos. Aqueles que creem no Senhor não morrem, eles passam dessa vida para uma vida muito melhor, porque nós nunca nos sentiremos tão vivos como quando nós morrermos, porque aí sim sairemos da limitação desse corpo que do lado de cada salvação, esse corpo ainda nos prende, mas nós receberemos um novo corpo glorioso quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Glória a Deus! Então ele não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos. E mesmo que a gente venha sucumbir, cair aqui, nunca nós estaremos tão vivos como quando passarmos por esse momento. Por isso eu quero declarar para você que a sua família será alcançada. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus! Não se angustie. Se você hoje é o único cristão na sua casa e você às vezes é zombado, e você às vezes é criticado pela própria família, ei, Jesus sofreu todas essas coisas também. Jesus era criticado por seus irmãos, mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, em Atos capítulo 1, verso 14, se você ler, a Bíblia vai dizer o seguinte, que todos os discípulos do Senhor Jesus estavam sempre unânimes, reunidos em oração. Lá também estava, reunido com eles e unânime nas orações, Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, os irmãos do Senhor. Toda a família foi salva, porque o plano de Deus nunca é para um homem em especial, mas para toda a família. Eu quero que você creia no Senhor Jesus Cristo. Quero que você creia na bondade, no favor, no amor de Deus, no propósito de Deus de salvar a sua casa, a sua família. E Ele vai fazer, Ele vai cumprir todo o propósito, tudo o que prometeu. Glória a Deus! Veja mais, aqui ele fala que o cordeiro era para uma família. Verso 4, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro.
Nunca o cordeiro é pequeno demais para a família, mas sempre a família que é pequena demais para o cordeiro. Porque a obra consumada por Jesus na cruz do Calvário é mais do que suficiente para salvar a sua família, mais do que suficiente para salvar todas as almas do planeta. E se ainda houvesse centenas de planetas habitados por pessoas, ainda assim seria suficiente para salvar todos estes e muito mais iria sobrar. Lembra que o que ele fez? Com 5.000 pessoas, isso só homens, sem contar mulheres e crianças, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. E ainda sobejaram 12 cestos, porque a provisão de Deus para a sua vida, para a nossa vida, é sempre maior do que a nossa necessidade. Ele sempre tem mais do que a tua necessidade exige. Então creia no Senhor Jesus. Veja Jesus e seja transformado. Que o Senhor te abençoe nesse dia especial. Ótimo fim de semana para você, um ótimo início de semana, um ótimo dia para você, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo. Receba do Senhor Jesus, receba vida, receba poder de Deus, receba a glória de Cristo sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo enchendo seu coração, trazendo alegria, paz, segurança em Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Jesus te ama, Jesus deseja fazer uma obra gloriosa na sua vida. Receba Jesus como seu Salvador, confesse a Jesus como seu Salvador. E você que está desanimado, triste, abatido, alegre-se no Senhor, renove a sua esperança em Cristo Jesus, creia nele, veja Jesus e seja transformado. Graça e paz, um ótimo dia para você.